Meus amigos, Konbanwa, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem e estou muito feliz de poder contar com a presença de vocês aqui. Nós começamos o nosso estudo de cosmologia. Como eu disse, é algo bastante gigante, é uma forma de ampliar visões e a intenção era dar uma sequência, mas como eu tenho visto sendo divulgado nos últimos 3 dias uma série de descobertas, de novos estudos sendo apresentados, então a gente vai fazer uma parte rapidinho, só para a gente ver como é que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente está estudando. Então, meus amigos, quando falamos de cosmologia, nós viajamos. E a distância é tão infinitamente grande que esbarramos no problema do tempo, da velocidade. Então, a nossa viagem acaba sendo no tempo. E nós temos que pensar nisso, afinal, nós já achamos o bóson de Higgs, nós temos um acelerador de partículas aqui no Brasil, inclusive aqui perto, na nossa cidade. Então não podemos ficar alheios a essas coisas. Bom, algumas interpretações da física teórica afirmam que a viagem no tempo é possível. Einstein, por exemplo, estava ciente de que suas equações permitiam, em princípio, viagens no tempo. Essa possibilidade teórica, entretanto, esbarra naquilo que nós já estudamos, que é o paradoxo, que tornaria logicamente impossível que a viagem acontecesse. E hoje, ontem, para ser mais exato, foi apresentado um novo estudo que apresenta um modelo matemático que diz ser possível voltar ao passado. Então, quais são esses paradoxos e por que este novo estudo afirma que é possível evitá-los para viajar ao passado? Então, existem uma série de paradoxos específicos para a viagem no tempo. A gente vai falar de alguns deles hoje, porque não são muito conhecidos. Então, é importante que a gente se atualize. Bom, imaginem que vocês têm uma máquina do tempo e vocês podem viajar ao passado. Então, você teria a possibilidade de ir a 2019 e evitar o desencadeamento da pandemia do coronavírus. Sua missão seria encontrar o paciente zero pouco antes dele ser infectado. Se você viajar ao passado e evitar que o paciente zero seja infectado, um paradoxo é criado imediatamente. Se você conseguisse impedir o início da pandemia, hoje não teríamos uma pandemia. Então, não haveria motivos para viajar ao passado. Assim, você não viajaria ao passado e não poderia evitar que a pandemia se desencadeasse. Esse é o paradoxo. Um ciclo infinito que cria uma inconsistência lógica e destrói a ilusão da viagem no tempo. Em especulações acerca de viagens no tempo, o paradoxo do avô, que é bastante famoso, refere-se às inconsistências que podem vir a surgir no presente, caso o passado seja mudado. Por exemplo, uma viagem ao passado pode impedir que esta mesma viagem seja possível, ou mesmo que o viajante exista. Como este paradoxo é muito famoso, é interessante a gente aprofundar um pouco mais. Funciona assim. Imagine um viajante temporal que volta ao passado com a missão de matar seu próprio avô enquanto este ainda é uma criança. Dessa forma, o pai do viajante não nasceria, nem o viajante. Digamos que ele tenha feito tal ato, o que aconteceria agora ao viajante? Será que ele deixaria de existir? Bom, se ele deixasse de existir, então não poderia voltar ao passado e matar seu avô. Logo, seu pai nasceria, ele nasceria, e então
poderia voltar no tempo para cometer o assassinato. E aí tudo se repete novamente. Temos um paradoxo que é chamado de paradoxo de causa e efeito. Eu vou falar sobre ele porque esse é o mais conhecido, talvez o único que todo mundo praticamente conheça. O paradoxo da causa e efeito é o caso clássico da viagem no tempo. Afinal, quem não gostaria de voltar no tempo e fazer alguma coisinha de modo diferente? Assim, caso você viajasse para o passado com este objetivo, ao alterar um evento para mudar o presente, por exemplo, impedir que alguém em sua família morra, o motivo pelo qual você viajou iria deixar de existir e, consequentemente, a viagem também não teria necessidade de ocorrer. Então, viajar no tempo talvez seja teoricamente possível, mas um paradoxo pode complicá-la. Esses paradoxos são os desmanchos prazeres para os entusiastas de viagem no tempo. Mas agora, novas pesquisas afirmam que eles podem ser evitados. Um novo estudo afirma que resolveu esse problema, pelo menos no mundo abstrato, no mundo da matemática. Os eventos se ajustam de modo que sempre haverá uma solução única e consistente. Quem diz isso é uma pessoa chamada Tobar, que é estudante de física da universidade na Austrália e autor do estudo, que é supervisionado pelo professor Fábio Costa, filósofo e físico teórico. O que isso significa? Voltando ao exemplo da pandemia, o que o estudo diz é que se você viajar ao passado, poderia fazer o que quiser, mas seria impossível mudar os resultados dos eventos. Ou seja, você teria livre-arbítrio, mas não conseguiria evitar que a pandemia se desencadeasse. Poderia acontecer, por exemplo, que enquanto você estivesse tentando deter o paciente zero, outra pessoa se contagiaria, ou até mesmo você. De acordo com o modelo de Tobar, os eventos mais relevantes seriam calibrados constantemente para evitar qualquer inconsistência, que é um paradoxo, e assim atingir sempre o mesmo resultado. Neste caso, o início da pandemia. E aí a gente atenta para aquilo que a gente conhece, que muita gente fica falando, que é o destino. O estudo de Tobar é aplicável apenas da forma abstrata, por enquanto, no campo da matemática. Mas estudiosos que trabalham com modelos de viagem no tempo afirmam que é um trabalho interessante e resta saber se as condições abstratas que os autores impuseram são satisfeitas nas teorias da física atualmente conhecidas. Mas, como eu disse, muita coisa está avançando, é interessante. Segundo Tobar, este é exatamente o desafio que eles têm agora, que é colocar seu modelo à prova. Mas, independentemente de tornar a viagem no tempo uma realidade, Tobar argumenta se tratar de um passo rumo à compreensão das leis que governam o universo. Como nós estamos falando de leis, nós estamos falando de universo, é muito interessante prestar bem atenção. Resumindo, a partir da física teórica, vários exercícios foram propostos para explicar a possibilidade de viagem no tempo. E aí o interessante, eu gosto muito de olhar isso, é que quando se coloca alguma coisa assim, eu gosto de ver os comentários, o que as pessoas disseram a respeito. E eu achei vários comentários relevantes e vamos então avaliar alguns deles. Por exemplo, alguém colocou assim: é só levar a vacina para o primeiro infectado. Legal, né? Mas não tem como desenvolver uma vacina sem que haja infectados. Se aquele era o primeiro. Alguém colocou: teoria mais furada que peneira. Se tudo vai se ajustar como o teórico sugere, então o paciente zero será sempre o paciente zero.
O futuro dele tem que permanecer o mesmo, já que o universo vai ajustar os eventos do passado para que o presente e o futuro permaneçam iguais. Então, nada pode ser mudado no passado, porque se você fizer uma mudança, o universo vai desfazer para que o futuro permaneça como era antes da mudança. Então, isso aqui, como eu disse, cai novamente naquela ideia de destino. Tudo está traçado, é um determinismo. Alguém colocou, logo a viagem no tempo não serviria para muita coisa, a não ser para um motivo de conhecimento. E ele dá até um exemplo. Eu gostaria de conhecer meus tataravós, ver de perto o primeiro voo do 14 bis. Interessantíssimo. Já tem pessoas pensando em turismo no tempo. Pode ser uma possibilidade. Por que não? Vamos analisar isso aqui e depois ver quais são os problemas. Alguém colocou, gostei. Se pudéssemos viajar ao passado e não causar um paradoxo, não poderíamos modificar o presente, mas poderíamos modificar totalmente o futuro. Seria incrível, pois assim poderíamos entender verdadeiras histórias escondidas no passado e assim fazer uma ressignificação para a humanidade. Seria uma evolução sem precedentes. Alguém disse, se a viagem no tempo é possível, cientistas certamente já desenvolveram essa metodologia e fazem experiências juntos a grandes potências de forma totalmente reservadas, longe do conhecimento de qualquer ser humano comum. Interessante também, não? Existem muitas teorias aí que pregam isso, muitos livros escritos com uma riqueza de detalhes impressionante, mas não vamos cair no campo da ficção. Estamos fazendo uma análise. Alguém diz, com relação ao paradoxo, ele só se sustenta considerando que o viajante retornasse para o nosso universo. E se esta intervenção possibilitasse a abertura de um outro universo, onde a pandemia não existiria graças a essa intervenção? Então aqui eu vou fazer uma parte, porque o que a pessoa falou já é algo diferente. Nós chamamos isso de paradoxo das linhas de tempo alternativas. Segundo essa ideia, o passado não pode ser modificado de forma alguma, é impossível. Então qualquer tentativa de mudá-lo por um viajante iria causar o surgimento de uma linha de tempo alternativa. Isso é um universo paralelo. Um local coexistente ao presente de onde ele veio, paralela à linha temporal original, a partir daquele ponto de mudança onde ele mudou as coisas. E é interessante, porque a simples chegada do viajante ao passado já causaria sua mudança e faria surgir uma nova dimensão, tão real quanto aquela da qual ele veio. Essa liberdade excessiva de você parar num outro universo diferente do seu, essa liberdade em excesso dá para entender bem o que é angústia. Agora imaginem bem essa pessoa, olha o que alguém colocou. Acompanhe. Vamos imaginar que é possível voltar ao passado. Proponho um raciocínio, me acompanhe. No momento presente, tenho 32 anos. Um irmão com 30 anos e meus pais estão vivos. Viajo no tempo e volto a um momento que eu ainda não tinha nascido. Conheço minha mãe, uma linda jovem, ela já está casada com meu pai, porém eu não sei que ela é minha mãe. Putz, ainda bem, né? Acabo me envolvendo no romance com minha mãe, e neste romance ela tem um filho. Este filho sou eu, ou seja, eu encontro comigo na infância. Passa-se mais um tempo e minha mãe engravida do meu irmão, que também é meu filho. Antes dele nascer, minha mãe tira uma foto onde ela está grávida, eu criança, eu adulto e seu marido. Lógico que ele não sabe do nosso romance. Alguns dias depois, ela faz uma dedicatória no verso da foto e me dá de lembrança. Guardo esta foto e alguns dias depois volto do passado ao meu momento presente. Lembrem-se que quando eu voltei ao presente, meu irmão ainda não tinha nascido.
A vida continua, trouxe comigo a foto daquele momento e guardei comigo. Passado alguns anos, nossa mãe nos chama e nos faz uma confissão para mim, meu irmão e meu pai. Então ela mostra a foto e confessa que no passado ela teve um romance e desse romance nasceram os 2 filhos e que meu pai nunca poderia ter filhos por ser estéril. Vejo a foto e só então vejo que tem a mesma foto. E nesta viagem no passado fui eu o amante da minha mãe. Desta forma sou pai do meu irmão e pior ainda, sou meu próprio pai. Neste caso não crio um paradoxo. Puta, o cara raciocinou pra caramba para criar uma situação aqui, né? Um monte de gente é apaixonada pela própria mãe e tem consciência disso. É muito estranho. Mas existe sim, existe o que a gente chama de paradoxo sexual, que é quando um viajante temporal volta ao passado e acaba fazendo sexo com um ancestral e, por fim, torna-se um ancestral de si mesmo. Mas ele nem se enquadraria aqui, ele se enquadraria no paradoxo genético. Como é que funciona? Escutem bem. Acontece quando um viajante do tempo tenta propositadamente tornar seu próprio pai ou ancestral. Aqui que está a diferença do paradoxo sexual. Como sabemos, para que possamos nascer, metade dos genes do nosso pai se une à metade dos genes de nossa mãe. E aí sim temos carga genética para surgir um novo ser. Acontece que para se tornar pai de si próprio, o viajante terá que obter metade de seus genes de si mesmo. E a outra metade da sua mãe, que ele também já tem em seu código. Ou seja, os genes são idênticos. E esse problema não está somente na ligação direta mãe e filho ou pai e filha, mas sim em qualquer grau de ancestralidade. Para atenuar a tensão do ambiente, eu ia falar que não consigo imaginar alguém tão louco a ponto de querer testar esse paradoxo, né? Mas o pior é que eu conheço algumas pessoas malucas, sim. Mais alguns comentários de rodapé. Nunca conseguiremos tal feito, pois o tempo não existe. O que existe é o agora com a evolução. É tudo que nós vamos estudar, né? É um pouquinho de genética, é o tempo, os paradoxos. Olha como é importante agora entender isso. Alguém diz: eu penso que quem acredita em voltar no tempo é idiota. Falta o que fazer, perder tempo em publicar a matéria dessa. E alguém contra-argumentou: a gratidão faz parte dos que são pensadores. Alguém disse: nitidamente alguém sem conhecimento físico. Existem muitas séries e filmes de completa fantasia que as pessoas não acham que é perda de tempo. Alguém colocou: interessante, você pode voltar, mas você não pode ir para o futuro. Alguém colocou: ou seja, não tem como mudar o passado. Poderíamos ir ao passado e passar informações para mudarmos o futuro. Mas existe também, já catalogado bonitinho, o que eles chamam de paradoxo de informação. Origina-se quando uma certa informação é enviada do futuro para o passado, de modo que a mesma passa a se tornar a fonte inicial da informação, tal como existia no futuro. Eu já pensei muito nisso. Querendo viajar para o passado e pensando em tomar uma água limpinha, bacana, eu pensei em falar com Rocha. Rocha, me explica como é que faz, qual que é o processo para poder purificar a água, como é feito hoje. Mas se alguém me visse utilizando essa técnica lá atrás, ela iria surgir comigo, que eu levei lá para trás. E talvez não da forma em que surgiu de fato. E alguém questionou: e se eu estou no presente e volto para o passado? E não consigo voltar para o presente. Meu presente seria meu futuro? E o meu futuro seria o quê? Então, meus amigos, o interessante é isso. A gente já percebe claramente a importância de definirmos de uma forma um pouco melhor, vermos quais são as ideias que se tem com relação ao tempo, com relação ao passado, com relação ao presente, com relação ao futuro, com relação a esse universo enorme. A palavra universo gera apenas um lado,
Tem as pessoas que brigam aí pelo multiverso, vários lados. E o assunto realmente dá pano para manga. Então tem mais 2 reportagens de colocar nos últimos 3 dias, que vai fazer com que a gente dê uma paradinha, mas para vocês pensarem e avaliarem quantas pessoas estão fazendo críticas, mas por outro lado, quantas pessoas estão pensando nessas possibilidades e quantas teorias existem já a respeito disso. Com relação a material, tudo que eu estou falando com vocês tem um embasamento científico. Então, a maior parte das coisas que a gente está conversando, a gente tem aqui disponível um trabalho que alguém apresentou a nível de doutorado, a nível de mestrado, um artigo científico, alguma coisa assim, para a gente ter um embasamento. Então, caso algum dos assuntos vocês achem interessante, aí eu prefiro que vocês me peçam, em particular aqui no WhatsApp, e eu mando especificamente para vocês. Eu não vou colocar mais no grupo para não entupir aquilo lá de coisa. E aí eu mando para vocês, tá bom? O link dessa reportagem, das outras que a gente vai trabalhar, qualquer coisa assim. E aí, meu amigo Rocha, tem algum comentário para fazer com a gente? Não, já eu peguei no finalzinho já, eu só peguei a viagem no tempo ao passado e um pouquinho. Maravilha, né, rapaz? Voltar aquele tempo que a gente podia ser capiludo, magrinho. Então. Tempo bom, né? É isso aí. E aí, Tiagão, o que você me diz? Legal, não, legal, bacana. Se vocês acharam que a gente está viajando muito na maionese, pode falar. É que é interessante, a gente falou de paradoxos e ficou um negócio meio aéreo. Então, o que acontece? A gente vai ver agora que na área astronômica, quando se fala em viagem no tempo, tem muito paradoxo aí que a gente nem imagina. E quando você vê aí uns 20, 25, 30 desses paradoxos, você fala, cara, quanta gente deve ter pensado nesse assunto para ter chegado a essa conclusão, não é verdade? Verdade. Então, a gente percebe que tem pessoas que não estão nem aí com a nossa existência, mas tem muitas pessoas questionando. E pode ver que tem uns raciocínios aí que são dignos de atenção, né? Sim. E é legal, porque quando você conhece os paradoxos e alguém cita uma situação, você fala, cara, já existe um paradoxo assim, assim, assim e tal. E é legal depois, com relação ao karatê, a gente olhar quais são os paradoxos. Tem o paradoxo da pergunta, por exemplo, aquele que eu falei, que o cara questiona a mim como ser inteligente para explicar qual é a melhor arte marcial. É um paradoxo, né? Então não tem como. Então, em todos os campos, a gente vai encontrar os paradoxos, que são aqueles raciocínios que te colocam num beco sem saída, aparentemente. Então, houve um tempo aí que em 15 anos não se produzia nenhum livro sobre astronomia, não havia descoberta nenhuma. E hoje, todos os dias, a gente entra, dá uma olhadinha aí na Tilt, na UOL e em outros locais, está cheio de novidade, coisa acontecendo. Está muito doido o negócio. Então, é bom a gente estar dando uma atualizada. E quando você volta os seus olhos, a sua mente para o cosmos, pela imensidão que é esse universo e tudo mais, a gente pega uma visão tão mais ampla, tão aberta, que algumas coisas pequenas deixam de ser importantes. Tamanho do cabelo, quem está preocupado com isso? Só a gente que não gosta de molhar a cabeça, né, eu acho. Mas, resumindo, tem umas coisas que a gente, às vezes, fica quebrando a cabeça, fala, cara, uma coisa maior, outra coisa mais importante da nossa existência, né? Tem bastante material disponível. Nas reportagens foram citados alguns livros. Então, ontem à noite eu consegui baixar uns 5 livros aí, consegui ler os livros. Não está em português, mas eu consegui alguns em espanhol. Está bem fácil de entender, caso vocês se interessem. Tá bom, meus amigos? Muito feliz pela presença de vocês, um bom descanso, uma boa noite. Yasumi Nasai. Vida longa e próspera, com paciência, perseverança, muita saúde. Até mais, pessoal. Até mais. Boa noite. Fala comigo. Boa noite.